Graça e paz, meu irmão. Quero convidar você a abrir comigo mais uma vez o Evangelho de Marcos, no capítulo 8, versículo 34. E assim nos diz a palavra do Senhor. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Eu tenho certeza de que o Senhor tem agido na sua vida. Olhando para trás, no passado, tudo aquilo que Deus já mudou em você. Olhando desde o momento em que Cristo entrou na sua vida, causando uma transformação real. Mas eu creio que ainda há muito mais que Ele pode fazer. Por isso, a palavra nos diz que aqueles que desejam vir após Ele, que desejam, na verdade, unir-se a Ele, ou seja, ser seus discípulos. Eu quero te lembrar mais uma coisa que diz nesse texto. Aqueles que assim desejam fazer devem segui-lo. Esse é o chamado para mim e para você, é seguir a Jesus. Mas você diz: pastor, eu já sigo a Cristo, eu sou membro de uma igreja. A verdade é que ir aonde Cristo vai é um grande desafio para mim e para você. Por quê? Porque, mais uma vez, como seres humanos, nós gostamos de definir os nossos caminhos. E normalmente nós não entramos naqueles lugares que não nos apetecem, ou aqueles que nos causam medo, ou mesmo que nos causam estranheza. A verdade é que esse convite que Jesus faz é um convite para a gente ir em um lugar que a nossa vontade nunca nos levaria a ir. Ir aonde Jesus está, na verdade, é um desinstalar-se. Desinstalar-se do nosso sofá que muitas vezes nos abraça, é nos desinstalar daquelas coisas que estamos tão acostumadas a fazer, mas é ir aonde o Senhor Jesus deseja nos usar como instrumento. Muitas vezes nós não entendemos, achamos que encontramos Jesus é só na igreja. Glória a Deus porque Ele está aqui, porque esse é o lugar em que os filhos dele se reúnem. Mas os lugares onde Ele deseja abençoar são os quatro cantos da terra. E justamente naqueles locais onde as pessoas mais precisam ouvir do seu amor, onde precisam de uma mão estendida para a cura, para a restauração. E é por isso que o Senhor Jesus diz: olha, se você quer vir após mim, você precisa seguir-me. Muitos gostam de ser admiradores de Jesus, ficar de longe olhando, olha que coisa bonita, como Jesus ensinou bonito. Mas para aqueles que são seus discípulos, o convite de Jesus é o seguinte: você tem que me seguir, e seguir de perto, não é seguir de longe. Você pode dizer assim: mas é tão fácil isso, pastor? Não é. Não é fácil porque na época que Jesus viveu sobre a face da terra, justamente aqueles que ouviram Jesus dizer isso, muitos, além dos discípulos e da multidão, estavam próximos seguindo a Jesus, queriam ver os milagres acontecerem, queriam ver a multiplicação do pão. Que gostoso poder ver um milagre de Jesus acalmando uma tempestade, ou tantos milagres, ou as palavras que Jesus dizia. Mas quando Jesus foi preso, indo em direção ao Calvário, até mesmo alguns dos seus discípulos fugiram com medo. Você se lembra que o próprio Pedro nega Jesus por 3 vezes. Amado, seguir a Jesus e ir aonde Jesus está é um grande desafio para mim e para a sua vida. Há um livro muito antigo que muito me influenciou na minha adolescência, que se chama Em Seus Passos, O que Faria Jesus. E esse livro, ele narra de um pastor que desafiou a sua comunidade a que todos, em cada decisão que fossem tomar, pequenas ou grandes, que eles se perguntassem: o que Jesus faria se estivesse no meu lugar? E aquilo gerou um reboliço, uma mudança muito grande, porque havia pessoas que tinham um jornal e no seu jornal anunciava cigarro, e ele se sentiu constrangido porque pensando: será que Jesus faria isso? Mas a verdade é que é muito mais do que perguntar o que Jesus faz. Na verdade, não é apenas nas circunstâncias, mas a nossa pergunta é: será que Jesus está nesse lugar? Será que Jesus, Ele está nesse local? E aonde eu estou hoje? E é por isso que o grande desafio para mim e para você é pedirmos que Ele nos auxilie a que possamos entender a sua vontade, para que os nossos pés não vão simplesmente nos lugares em que nós gostamos e que sonhamos estar, ou naquela guia de viagem que você já propôs no seu coração, mas que você esteja no lugar certo, na hora certa, como um instrumento de Deus para aqueles que necessitam ouvir do seu amor. E é por isso que eu quero orar por mim e por você agora, porque só podemos isso através da presença do seu Espírito nas nossas vidas. Vamos orar. Pai, eu te agradeço por saber que o Senhor nos permite andar do teu lado, que o Senhor nos permite caminhar, seguir-te, porque o Senhor tem um projeto para a nossa vida. Obrigado, Senhor, porque além disso, diz a Tua palavra que o Teu Espírito habita em nós, que é o próprio Deus presente na nossa vida.
Queremos, ó Senhor, que as pessoas vejam no nosso caminhar, no nosso falar, no nosso jeito de agir a Tua presença. E é por isso que nos colocamos no Teu altar. Que este dia seja um dia em que o Senhor possa ser reconhecido em nós, daqueles que verdadeiramente seguem os Teus passos. É o que eu te peço em o nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e até a próxima, se assim o Senhor nos permitir.